sobre empresas e direitos humanos. Quer dizer, essa ideia de que a categoria de direitos humanos, claro, tradicionalmente pensada, em primeiro lugar, como uma... Nós vamos voltar no século XVIII, pensando no pós-guerra. Direitos humanos eram pensados, em primeiro lugar, como uma moldura de direito internacional para os Estados, que vai dizer quais obrigações os Estados têm, e, portanto, eles devem garantir por meio das suas constituições, por meio das suas leis. Depois, claro, começa a se desenvolver os tribunais internacionais, lembrando que no Brasil os tratados internacionais de direitos humanos só começam a ter vigência a partir dos anos 90. Mas, claro, que o próprio conceito de direitos humanos, direitos fundamentais, implica que as obrigações relativas a esses direitos são obrigações do Estado. E o que eu queria comentar aqui é a construção dessa doutrina, dessa visão de que se pode impor obrigações de direitos humanos a empresas, ou, pelo menos, que as empresas podem violar direitos humanos e, claro, serem responsabilizadas por isso. Então, é um certo exemplo que eu quero trazer daquilo que o Torbner vai tratar de maneira mais teórica. Bom, eu vou falar, só para quem eventualmente seja da área de comercial, vou falar de empresa aqui no sentido mais da sociedade empresarial, né, que é o sentido de que saiu a apresentação. Enfim, a sociedade empresária, né? Menos a empresa como atividade, mais como uma organização. Só que agora minha projeção fechou de vez. Vou tentar reabrir. Bom, enquanto isso eu vou falando. Deixa eu reabrir aqui. Como a gente vai ver, o Torbner vai defender mais ou menos a seguinte ideia. Não quero antecipar tudo, mas é mais ou menos a seguinte ideia. Os problemas de organização do poder e de direitos básicos que os Estados tratavam nas suas constituições nacionais, tratam ainda, começam a ser tratados de maneira fragmentária ainda pelas normas, pelos códigos, pelos regulamentos criados por empresas transnacionais, por exemplo. Então, essas normas seriam normas de ordem pública, teriam um caráter constitucional. Ele começa a chamar isso de fragmentos constitucionais, de constituições civis, no sentido de que não são constituições estatais. Então, ele começa a aplicar o conceito de constituição, que seria para o direito público e para o direito estatal, para uma esfera, para além do direito público e do direito estatal, que seria a esfera das próprias ordens jurídicas privadas. Claro, tudo isso acaba vindo dentro de um contexto em que as empresas fazem um discurso de que elas também teriam funções públicas, responsabilidades públicas, que é o discurso de sustentabilidade e o discurso de responsabilidade social corporativa, em que as empresas têm os seus acionistas representados nas instâncias de decisão, mas também incorporam as partes interessadas, os stakeholders, a comunidade, os trabalhadores. Enfim, a empresa tenta ganhar uma dimensão também de interesse público, principalmente as grandes sociedades empresárias. Por outro lado, por sua própria atividade econômica, elas desenvolvem formas de autorregulação, códigos de conduta para seus fornecedores, diretrizes de responsabilidade social corporativa, que elas também impõem aos seus parceiros de negócios, aos seus investidores, aos seus distribuidores, enfim, a todo mundo que participa dessa cadeia produtiva. E, por outro lado, além das próprias empresas criarem essas normas internas, isso que é chamado direito da produção, esses regulamentos que vigem internamente a sua comunidade de negócios, existem outras organizações privadas que começam a criar padrões normativos, normas técnicas, enfim, que é o caso, por exemplo, da ISO, que é uma espécie de organização não lucrativa, transnacional, privada, que impõe
cria essas regras, por exemplo, de responsabilidade social corporativa, de gestão ambiental, de gestão da qualidade. Esse tipo de norma técnica da produção, padrão ISO, acabou, então, se aproximando muito do campo de responsabilidade social e quase chegando aí ao campo dos direitos humanos. Então, é algo que também está um pouco nessa esfera. Bom, trazendo alguns dados aí que vão justificar o argumento, como a gente vai ver, eu vou trazer dados principalmente aí de 2001, por volta dos anos 2000, a gente já vai ver por quê. Essa discussão de trazer obrigações de direitos humanos, responsabilidades derivadas de violações de direitos humanos por parte de empresas, tem a ver com essas constatações, por exemplo, de que as grandes companhias mundiais concentram uma riqueza equivalente à riqueza dos estados, maior do que a riqueza dos estados nacionais. O volume de comércio de determinadas empresas é maior do que o produto nacional bruto de alguns países. Então, tem aqui, o volume de comércio da Mitsubishi é maior que o produto nacional bruto da Indonésia. O volume de comércio da Ford é maior que o PNB da África do Sul. O volume de comércio da Shell é maior que o PNB da Noruega. Então, isso, primeiro, dá uma dimensão de poder econômico, no sentido amplo, para essas empresas. E se a gente pensar que os direitos humanos e os direitos fundamentais são pensados, são justificados como proteções contra grandes concentrações de poder, talvez talvez também nós mereçamos proteção não só diante do grande poder político, monopolizado pelo Estado, mas também desses grandes poderes econômicos, que também acabam, pelo seu grande poder, até tendo uma influência de corrupção, de determinação das políticas estatais, né? Mas, de qualquer forma, são grandes concentrações de poder. E um outro dado importante grande parte dessas empresas, muitas delas petrolíferas, né? São empresas transnacionais e, portanto, tem uma grande repercussão das suas atividades que é dada fora dos seus países de origem, né? Então, eu peguei o exemplo aqui da British Petroleum e da ExxonMobil. A porcentagem das vendas no exterior, fora dos Estados Unidos e do Reino Unido, é muito maior. Então, o que cria uma dificuldade regulatória para essas empresas, né? Mesmo que os Estados Unidos ou o Reino Unido queiram, enfim, sejam países, por exemplo, nem sei se é o caso, mas sejam países que têm um bom sistema de garantia de direitos humanos e de direitos civis e tudo mais, o fato muitas dessas empresas vão atuar, aqui recorrendo um pouco a um estereótipo, né, vão atuar na África, e na África o sujeito pode estar num estado que você não tem um sistema de proteção de direitos humanos. Então, como regular a atividade dessas empresas que vão poder explorar, inclusive, as falhas de proteção desses direitos básicos em outros países em que elas atuem? Sendo que elas atuam basicamente no exterior. E peguei aqui outros exemplos de não petrolíferas, né? A Nestlé, por exemplo, também é uma empresa que, evidentemente, atua principalmente fora da Suíça. Houve um caso até que deu início um pouco a esse movimento de regular as empresas transnacionais, que era de uma espécie de leite em pó que a Nestlé vendia e que tinha efeitos prejudiciais à saúde. Claro, ela está vendendo isso para fora da Suíça. Como tratar desse problema que gerava questões aí na gravidez das mulheres que tomavam esse tipo de leite? Enfim, são empresas que atuam fora dos seus estados de origem, têm grande poder, então não é um estado só que é o grande leviatã. E, portanto, aquelas instituições básicas que nós pensamos no constitucionalismo, talvez tivessem que ser ampliadas para o campo das empresas. Aí a gente volta àquela discussão sobre eficácia privada. Bom, eu fiz essa pesquisa numa época em que eu achava que a eficácia privada poderia também dizer alguma coisa sobre isso, mas acabei me tornando um pouco cético com relação a isso, como já disse para a Sandra, com relação ao direito empresarial, né? Acho que isso se aplica mais no direito consumidor, no direito trabalhista,
por serem já campos organizados para a intervenção do Estado na esfera privada, né? Então, acho que, nesse caso, a eficácia privada se vale de uma vantagem mais desses campos jurídicos que já existiam antes do que por ser uma doutrina que se aplique diretamente, né? Como eu já disse, muitos autores acham que a eficácia privada não é direta, tem que sempre ser mediada pela legislação. Enfim. E aí a gente vai para dois modelos, saindo desse problema de eficácia privada, dois modelos que começam a falar que existem constituições ou algo parecido com constituições fora da esfera do Estado Nacional. O modelo do Torbner, que eu já comentei, que traz um problema conceitual grave para a teoria dos sistemas, que é o seguinte: a gente estudou no início do curso o conceito de Constituição, evidentemente tendo como referência a Constituição do Estado, é a Constituição como acoplamento estrutural entre o sistema político e o sistema jurídico. Se o Torbner está dizendo que essas empresas estão fazendo constituições ou fragmentos constitucionais, elas têm o sistema jurídico, podem ter lá seu regulamento, alguma formalização, mas são empresas, elas estão no sistema econômico e não no sistema político. Então, isso traz um problema conceitual para a teoria dos sistemas, que é o marco com o qual o Torbner trabalha, e aí ele acaba tendo que politizar, entre aspas, o sistema econômico, dizer que a política não existe só no Estado, existe nas várias organizações, as empresas também são organizações, também tem uma espécie de política interna, o mercado envolve relações de poder, o mercado, que é a esfera pública do sistema econômico, portanto, poderia ter um potencial parecido com o da opinião pública, que é a esfera pública do sistema político. Se você realiza boicote às empresas, deixa de comprar seus produtos, você está fazendo um protesto, uma espécie de manifestação de comunicação política, mas dentro do sistema econômico, né, pelo sistema de preços. Enfim, ele vai tentar fazer um paralelo do sistema econômico com o político, até para que faça algum sentido falar de Constituição nesse setor. E um outro modelo que eu trouxe aqui para contrastar, também dentro da teoria dos sistemas, é o modelo do Marcelo Neves, que, aliás, também tem um livro sobre princípios, que eu concordo em parte, acho que tem alguns problemas, enfim, mas tem um outro livro que é Transconstitucionalismo, onde ele vai defender que não existem constituições ou fragmentos constitucionais nessas outras ordens jurídicas. O que existe é as constituições nacionais e os tratados de direitos humanos acabam tratando desses problemas clássicos do constitucionalismo, e esses problemas não se resumem mais ao Estado Nacional. Também acabam incorporando outros tipos de ordem jurídica. Então, ele vai tratar muito da colisão entre ordens jurídicas, entre a Constituição brasileira e o direito de uma determinada tribo indígena, entre a Constituição brasileira e o direito da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, chamado controle de convencionalidade, né? Que a gente já tem disputas entre o controle de constitucionalidade pelo STF e o controle de convencionalidade pela Corte Interamericana. E, finalmente, o conflito entre o direito internacional e o direito supranacional europeu. E o conflito também com essas ordens jurídicas privadas. Bom, primeiro no direito internacional que se começa a debater esse tema de como regular as empresas, como impor obrigações de direitos humanos às empresas. E no direito internacional, claro, existe aquela dinâmica de que os tratados têm que ser assinados pelo Estado, referendados e depois internalizados legislativamente. E o fato é, até hoje, o que se conseguiu fazer no plano do direito internacional foram declarações de soft law, tratados não vinculantes. E o ponto interessante, e por isso que eu apresentei dados por volta dos anos 2000, é que essas iniciativas no direito internacional começam por volta dos anos 2000. Então, a ONU, lá na década de 70, criou um centro para estudar corporações transnacionais, sobre o impacto de alguns casos, né, como esse caso que eu já falei, da fórmula do leite, fórmula materna, da Nestlé, a explosão lá do Palácio La Moneda, no Chile,
o apoio de certas corporações transnacionais ao golpe que derrubou Salvador Allende, quer dizer, a interferência política dessas corporações transnacionais, eram os eventos do momento que começaram a justificar esse tipo de preocupação. E, bom, mas se tentou negociar isso por décadas, e o problema é, os países socialistas da época diziam que o seu regime político já punha limites, evidentemente, às atividades empresariais, portanto, não era preciso que o direito internacional criasse mais limitações. Os países do chamado Primeiro Mundo são países que faziam, enfim, são a sede dessas corporações, em geral, fazem investimento no estrangeiro. Então, eles queriam um tratado para proteger os seus investimentos estrangeiros. E os países de terceiro mundo, que recebem esses investimentos, que recebem as filiais dessas multinacionais, estavam preocupados em que esses tratados fossem limitar ainda mais a sua soberania. Por isso, se tentou negociar por décadas, e em 92 se parou de negociar esse código de conduta para as transnacionais. Não se chegou a um acordo. Nos anos 2000, a ONU chegou lá a uma declaração muito principiológica, né? O Global Compact, com os princípios que os negócios deveriam seguir no novo milênio, respeito aos direitos humanos, aos direitos trabalhistas, ao meio ambiente, ao combate à corrupção. E esse é um mecanismo interessante, porque não é vinculatório, e é voluntário, mas as empresas podem adotar, né? Quer dizer, elas podem se comprometer de alguma forma com esses princípios do Global Compact. Em 2003, então, essa subcomissão da ONU para Direitos Humanos aprovou uma proposta de regulação, quer dizer, um esboço do que seriam as normas da ONU sobre responsabilidade das corporações transnacionais e outras empresas com relação aos direitos humanos. Mais uma vez, era um esboço não vinculante, mas que trouxe alguns conceitos interessantes já para esse campo, e tratava de regular não só as empresas transnacionais, mas também os fornecedores, subcontratados, os distribuidores, toda essa cadeia produtiva, essa rede de negócios. Em 2005, a ONU nomeou um professor de Harvard para tentar desenhar melhor esse marco regulatório sobre direitos humanos em empresas. E, em 2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU endossou esses princípios, chamados princípios RUD, desenhados por esse professor, e que se tornou esse marco da ONU, conhecido como proteger, respeitar e reparar. Seriam as categorias básicas das obrigações envolvidas em violações de direitos humanos por parte de empresas, e ele tentou desenhar esse marco, adaptando para a esfera empresarial aquilo que já estava previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto de Direitos Civis e Políticos, de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e as normas da OIT também, sobre direitos fundamentais no trabalho. Bom, e o fato é, mais ou menos, isso já tem quase 10 anos, mas, pelo que eu atualizei, pelo menos, acho que não avançou muito, não se conseguiu avançar muito além disso. Tem um marco lá normativo que não é vinculatório, não é vinculativo, e, enfim, tem algumas ideias semelhantes, uma certa doutrina pode começar a desenvolver, mas não é um instrumento com caráter vinculante. Outras organizações internacionais também começaram a atuar nesse sentido. A pioneira realmente foi a Organização Internacional do Trabalho, o que remete um pouco à discussão da Sandra, né? Como eu dizia, o direito do trabalho é essa esfera que facilita você passar do campo constitucional para o direito privado. E a OIT, então, tem essa declaração tripartite de princípios sobre política social de empresas multinacionais, declaração dos anos 70, revisada em 2000, e que tem esse caráter de recomendação. Mas existe já alguma forma institucional, uma espécie de procedimento, que esse procedimento que autoriza organizações trabalhistas e patronais a encaminharem reclamações a esse subcomitê que existe dentro da Organização Internacional do Trabalho.
Claro, mais uma vez, é o caráter meramente recomendatório, as reclamações são processadas com caráter não judicial, mas esse é o mecanismo que se tem de monitorar um pouco a aplicação dessa declaração tripartite. E seguindo aquele histórico que eu falei, dos anos 2000, nos anos 2000 também que a OCDE vai criar essas linhas diretrizes para empresas multinacionais, dentro de uma declaração sobre investimento estrangeiro, né? Então, dentro dessa preocupação, evidentemente, dos países da OCDE, que são países, em geral, sede das multinacionais, mas ela, nesse marco normativo aí, que é que começa a prever algo na linha desse sentido, que é, principalmente, a obrigação dos estados de cobrarem as empresas para que tenham conformidade, compliance com essas linhas diretrizes da OCDE. Quer dizer, o Estado fica responsável por tentar implementar essas diretrizes e um procedimento que existe aí mais aberto é qualquer pessoa pode encaminhar uma reclamação para esse ponto de contato nacional, que não é um órgão judicial, é quase judicial, é um órgão administrativo que existe nos vários países que adotaram essas diretrizes da OCDE, inclusive no Brasil, desde 2003, continua existindo lá dentro do nosso Ministério da Economia. Tem até um site lá que mostra os procedimentos, quer dizer, como você encaminha uma reclamação, quais são os passos, quais são as medidas que são tomadas a partir disso. Bom, e com isso a gente vê como esse tema chegou no direito internacional. Então, é um tema que seria princípio constitucional, que está sendo tratado pelo direito internacional. Está sendo tratado, de alguma forma, também pelo direito supranacional, cujo exemplo único é a União Europeia, né, no sentido de que o direito supranacional é aquele em que as decisões tomadas pela entidade supranacional, pela União Europeia, já são vinculantes para os cidadãos dos Estados-membros, né? Não só para os Estados-membros. Quer dizer, eles não precisam internalizar essa legislação. Então, é isso que distinguiria essa outra ordem jurídica, que também, a partir dos anos 2000, começa a tangenciar o tema por meio desses Green Papers, que também são instrumentos de recomendação legislativa. E esse Green Paper já dizia, o tema era a responsabilidade social corporativa, mas já se estabelecia que as obrigações das companhias contra direitos humanos vão além de praticar, reconhecer os direitos trabalhistas daqueles com os quais ela tem um vínculo formal de emprego, a relação de trabalho. Quer dizer, são obrigações que podem extrapolar a relação de trabalho e envolver, por exemplo, a comunidade local, onde a empresa por exemplo, provoca alguma poluição, alguma externalidade negativa, né, em que a empresa, portanto, tem uma obrigação de resolver esse prejuízo que ela causa à comunidade. E já a União Europeia notava que a efetividade desses códigos de conduta que cada empresa venha a adotar depende de que eles sejam implementados e de que haja uma fiscalização, inclusive por parte dos terceirizados, dos subcontratados. E a gente chega ao ponto aí do direito propriamente transnacional, que é esse direito não ligado ao Estado, portanto, que transcende as esferas nacionais e o próprio acordo entre Estados nacionais, e que é um direito, uma ordem jurídica privada, ou, como gostam de chamar, quase pública, enfim, mas que é de atores não estatais. Eu já comentei do exemplo da ISO, né? Tem um outro exemplo, que é dessa organização de certificação, que é a Social Accountability International, que tem essa norma SA 8000, em que as empresas que provem que cumprem com a liberdade de associação, negociação coletiva, saúde e segurança no trabalho, remuneração suficiente, enfim, as empresas que cumprem com esses mínimos parâmetros trabalhistas podem se candidatar a essa certificação. Então, é um mecanismo de mercado, quer dizer, elas vão melhorar a reputação se elas obtiverem essa certificação,
mas é uma norma, né? É uma forma de você impor uma norma privada. E a outra forma são as normas internas, né? A autorregulação por código de conduta, por declarações de ética empresarial, por esses mecanismos que muitas vezes são quase que de propaganda, mas que, enfim, criam uma expectativa normativa, criam uma norma que vai ser mais ou menos executável para essas empresas. E um outro ponto interessante toda essa discussão sobre direitos humanos em empresas eu não sei se alguém mandou alguma coisa, porque eu estou na tela cheia, deixa eu ver. Não, acho que foi o... Ah, tá, é o Victor que quer entrar. Tudo bem, já autorizei. Deixa eu voltar lá. Essas discussões tentaram criar uma tipologia dos tipos de obrigações derivadas de violações de direitos humanos, né? E partiram dessa tipologia criada por um professor de relações internacionais, que é composta por 3 categorias. O princípio básico até do direito privado, que é não causar dano a ninguém, né? A ninguém se deve causar nenhum dano. Então, o princípio é respeitar, proteger, que é você evitar que a obrigação que uma pessoa tem de evitar que terceiros violem o direito de um outro, e a obrigação de reparação do direito que foi violado. E com isso se começa a discutir que obrigações, então, a partir do momento que a empresa viola direitos humanos, que obrigações cabem ao Estado e que obrigações cabem às empresas. A doutrina e os instrumentos normativos chegam mais ou menos a um consenso, que é as obrigações primárias cabem ao Estado, uma própria declaração de Viena, lá dos anos 90, que nem estava pensando nisso, já dizia que as obrigações relativas a direitos humanos cabem primariamente ao Estado. O marco da ONU reforçou esse ponto. Então, o Estado tem o dever de não atentar contra a segurança, por exemplo, dos seus cidadãos, tem o dever de protegê-los das violações cometidas por empresas. Por exemplo, quando o Estado regula a atividade empresarial, quando, no caso do Brasil, você tem o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão responsável por monitorar essas violações, por prevenir essas violações. Então, de algum modo, o Estado brasileiro, por exemplo, nessa esfera trabalhista, está cumprindo com a sua obrigação de proteger. E a obrigação de reparar é depois de cometido o dano. E aí tem um problema. Quem cometeu o dano foi uma empresa, por hipótese, uma empresa privada. E aí o Estado, quem tem a obrigação de reparar, evidentemente, é a empresa. Agora, o Estado pode ser responsabilizado se ele deixar de prover um mecanismo judicial para responsabilizar essa empresa que cometeu a violação, né? Para punir essa empresa. E as empresas têm as suas obrigações dentro das suas esferas de atividade e influência, que é esse conceito trazido pelas normas da ONU, e o que abrange, como eu já disse, os fornecedores, os trabalhadores, quer dizer, se o próprio gerente comete um assédio moral contra os seus subordinados. Está dentro da esfera de atividade e influência da empresa. Então, ela tem que impor essas normas para quem trabalha dentro da empresa, por seus parceiros, por seus terceirizados, enfim. Então, por exemplo, a obrigação de respeitar está muito ligada aos direitos civis, né? A empresa tem a obrigação de respeitar a liberdade de consciência de seus empregados, por exemplo, a liberdade política. Proteger, como eu já disse, proteger com que terceiros cometam violações, sejam terceiros que trabalham dentro da empresa, eu dei o exemplo do gerente, como terceiros externos, parceiros de negócio, em geral. E a obrigação de reparar de que as empresas tenham mecanismos de monitorar as condutas, fazer a diligência devida, mecanismos de transparência, de execução das suas normas, um certo compliance que garanta a conformidade com essas diretrizes de um código de conduta interno, por exemplo, que a empresa tenha.
E uma obrigação que a doutrina também acaba elaborando seria essa ideia de não cumplicidade. Quer dizer, a empresa não pode resolver investir num Estado que está em guerra civil, porque esse Estado não tem mais o poder judiciário, não tem mais capacidade de impor direitos trabalhistas, direitos humanos em geral, portanto, isso diminui o custo para a empresa e a empresa vai lá fazer o seu investimento. Teria que ter alguma forma de punir essa empresa pela sua cumplicidade com estados violadores de direitos humanos. Bom, tudo isso é bastante teórico, e eu já comentei, é um pouco uma construção doutrinária e uma construção de soft law, de instrumentos não vinculantes do direito internacional, do direito supranacional e dos próprios movimentos das empresas. Então, não tem um caráter vinculante. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa nas empresas brasileiras, nas 10 maiores companhias do Brasil, para analisar, bom, pelo menos o que elas prevêem nos seus códigos de conduta e se é razoável o que elas prevêem sobre direitos humanos. Então, eram empresas de diversos setores, aí, eram as maiores do Brasil, na época que eu fiz a pesquisa, 2014, se não me engano, e a pesquisa foi publicada ano passado, eram esses setores, enfim, tem empresas estatais e tem empresas privadas. E o que eu vi? Duas empresas ainda previam alguns mecanismos, por exemplo, além de falar respeitamos os direitos humanos, previam algum tipo de mecanismo para monitorar isso. Então, a primeira empresa falava lá no seu código de conduta de relatórios, balanços claros, de auditorias internas, canais de negociação, de comunicação sobre essas violações, monitoramento do cumprimento das diretrizes, e era uma empresa que participava de dois mecanismos importantes, né? O Global Compact, que eu já disse, adesão voluntária àqueles princípios da ONU, e esse índice Dow Jones, o índice da Bolsa de Valores de Nova York, que também tem um mecanismo de avaliar se a empresa realmente se preocupa com a sustentabilidade social, ambiental do seu negócio. Se não me engano, essa primeira empresa, tá? Eu evidentemente não disse o nome no artigo para preservar, mas acho que era a Petrobras. Então, tudo bem. A Petrobras era uma das empresas que tinha o melhor código de conduta. Era uma estatal, e apesar de ter todos esses mecanismos, a gente sabe dos problemas que a Petrobras teve, não efetivamente no plano dos direitos humanos, né, mas no plano da corrupção. Quer dizer, com todos esses mecanismos internos, era de se esperar que tivesse alguma efetividade, que não teve, por exemplo, no caso de salvar a empresa de atos de corrupção que acabaram degradando a própria empresa, né? Enfim. E a empresa número 2 também falava de alguns procedimentos. Ela criou um índice de desempenho dos seus fornecedores, dando a entender que ela vai monitorar de alguma forma essas obrigações. E em outros países, é uma empresa multinacional que uma multinacional brasileira, se não me engano. Não sei se é a Vale do Rio Doce. Acho que é. Para o Brasil, ela já tem um mecanismo, e para os outros países, ela estava tentando desenvolver algum método para monitorar. Pelo menos era o que ela declarava. E as outras empresas eram muito piores. Nos seus códigos de conduta, só previam coisas bastante genéricas, como nos preocupamos com o meio ambiente e respeitamos as leis. Bom, não precisa fazer um código de conduta para dizer que você respeita as leis, né? O objetivo do código de conduta seria dizer algo a mais. Enfim, mas a maioria não dizia e não tinha nenhum procedimento para monitorar, não previa nenhum procedimento para monitorar essas violações. Portanto, se espera que isso tenha um efeito mínimo, esses códigos de conduta, na prática. E isso que eu observei na pesquisa foi de certa forma, referendado por uma visita posterior que um grupo de trabalho da ONU fez ao Brasil para avaliar justamente como estava a situação dos direitos humanos e corporações transnacionais no Brasil. E as conclusões deles foram essas.
A maioria das empresas não tem qualquer política específica de direitos humanos. Dizer que respeita os direitos humanos não é só simplesmente não usar trabalho escravo ou trabalho infantil, que muitas empresas colocam no código, e essa preocupação, né? Não usamos trabalho infantil no século XXI, e observaram também, esse grupo da ONU, que as empresas tendem a tratar direitos humanos como custos ou como algo que pode gerar responsabilidades, enfim, que colocam risco ao negócio. Então, tem uma política muito mais reativa a isso. E eles também avaliaram que os acordos de investimento dessas multinacionais podem até trazer alguma cláusula sobre direitos humanos, mas nenhum mecanismo de avaliação efetiva sobre isso, e nada que seja muito transparente e controlável. Que os projetos, que o BNDES, na época, era um responsável importante por financiar projetos de infraestrutura e por financiar multinacionais no Brasil, mas que os seus projetos tinham um largo impacto em direitos humanos, mas não necessariamente isso era avaliado pelo banco, controlado pelo banco, e diziam ainda que, a despeito de existir o Ministério Público, como a gente já comentou várias vezes, falta no Brasil uma Agência Nacional de Direitos Humanos voltada para fiscalizar esse dado, direitos humanos nas organizações empresariais. Então, tudo isso se conecta muito com aquilo que eu estava comentando, né, dos direitos de desestabilização e tudo mais. E com aquela ideia do próprio Mangabeira de que falta uma agência para controlar esse tipo de coisa. Talvez seria o caso de ter aquele poder reconstrutor, aquela agência reconstrutora, algo naquela linha. Enfim, só fazendo aqui a conexão entre o que eu estou falando agora e o que eu falei antes. E minhas conclusões, então, sobre esse tema, chegando ao final, são essas. O discurso dos direitos humanos, embora nós tenhamos grande apreço, nós juristas, ainda tem muito problema, ainda é muito fraco, né, diante das questões políticas e das questões econômicas. Quer dizer, se você tem um tratado de livre comércio, um tratado sobre patentes, sobre propriedade intelectual, esse tratado vai ser vinculante. As coisas de direitos humanos ou são não vinculantes, ou só os países, quer dizer, os Estados Unidos nunca se obrigam por nenhum tratado de direitos humanos. Sempre no jogo entre o sistema jurídico, o sistema político, o sistema econômico, o campo dos direitos humanos ainda é fraco e é subordinado a esses imperativos mais práticos, né? Então, encontra resistências. Um ponto importante seria, se as empresas querem implementar esses códigos de conduta, se a gente quer cobrar que elas implementem, elas precisam incluir nas suas instâncias decisórias pelo menos esses representantes da comunidade afetada, dos trabalhadores, tudo mais. Então, não é só prever as obrigações, mas também incluir no processo decisório essas partes interessadas. Alguma literatura também sugere que, assim como a gente tem estudos de impacto ambiental para determinadas empresas de grande porte ou obras de grande porte, se poderia pensar em estudos de impacto de direitos humanos. E o ponto mais importante de tudo, pelo menos para a finalidade aí de conectar com o texto do Torben, é o seguinte: tudo bem, as empresas estão tentando autorregular esse problema dentro das suas ordens privadas, mas não adianta a gente dizer a empresa vai tratar do problema e o Estado vai estar de fora. Que é mais ou menos o que fica implícito na argumentação do Torben, né, quando ele diz que existem constituições privadas. Não existem constituições privadas. Existem essas normas privadas, tudo bem, são autorregulação, não adianta você proibir, mas um ponto importante eu vou reforçar as maneiras de controlar as empresas, os seus códigos de conduta, as suas diretrizes, por ordens estatais, que eu estou colocando em sentido amplo, quer dizer, pelo direito nacional, pelo direito internacional, supranacional, ter forma de controlar essa ordem jurídica privada. E o fato de você tratar desse problema em várias ordens jurídicas, então, sei lá, se você conseguir algo no direito brasileiro, até alguma coisa pela eficácia privada, pelo menos para o direito do trabalho e direito do consumidor, como eu comentava, conseguir impor
de alguma forma, esses tratados internacionais, supranacionais. É importante, e as próprias empresas também criarem algum tipo de obrigação, é bom que você tenha várias vias para controlar e para processar eventuais violações desses direitos, né? Bom, e o que essas ordens estatais devem fazer, então, é, por um lado, exigir a efetividade da autorregulação, e a autorregulação, por outro lado, só faz sentido se ela criar mecanismos e impuser obrigações para a própria empresa, para além da legislação estatal, né? Como já dizia lá a regra da União Europeia. Não adianta a empresa dizer que cumpre com a legislação ou que não tem trabalho infantil. Ela tem que se impor alguma obrigação a mais para fazer sentido existir esse código de conduta, né? O que existe muitas vezes é que a empresa cria o código de conduta como escudo, né, para dizer, eu já estou tratando desse tema, não quero nenhuma intervenção do direito estatal, do judiciário aqui, porque eu já tenho meu mecanismo. O problema é que esse mecanismo serve para blindar a empresa, mas não é efetivo internamente, né? Então, enfim, é mais ou menos isso que a gente vê na prática. É o que eu estudei nesse livro aí, que eu também coloquei já